Nas Terras Perdidas é um filme que vale a pena ver nos cinemas ou não? Se você quer saber um pouco mais sobre a minha opinião sobre esse filme, não esquece de se inscrever nesse canal, ativar o sininho e dar um like. Então, bora pro vídeo. Nas Terras Perdidas segue a jornada do Grace Alice, uma feiticeira poderosa temida por seu domínio das forças sombrias e pela devastadora consequências do seu feitiço. Enviada a uma terra amaldiçoada, as Terras Perdidas, ela busca um feitiço capaz de transformar pessoas em objetos, mas cada desejo realizado cobra um preço alto. Ao lado Boyce, um caçador misterioso, ela enfrenta criaturas épicas, inimigos sombrios e as consequências imprevisíveis das suas buscas pelo poder. O filme é baseado no livro das Terras Perdidas, escrito por George R.R. Martin, o aclamado autor das Crônicas de Gelo e Fogo, a saga que originou o fenômeno mundial de Game of Thrones. Nas Terras Perdidas é aquele tipo de filme que poderia ser tão interessante, mas deixou a desejar. É aquele tipo de filme que tem vários gêneros, mas nada ficou bom durante a duração do filme. Você tem suspense, você tem terror, sobrenatural, um pouco de ação, mas essas ideias não ficaram boas na duração do filme. Você não vai se importar muito com os personagens, né? São aqueles diálogos muito fracos, sem tanto peso na duração do filme, são aquelas motivações muito rasas demais. Porém, eu acho que você consegue identificar que a fotografia foi inspirado muito no Mad Max, no Duna, né? Nessa tonalidade que temos nesse filme. Porém, tanto o Mad Max quanto o Duna são uma qualidade, uma fotografia impecável. Só que Terras Perdidas é muito artificial, você não cria aquela atmosfera, você não fica imersivo nesse cenário. O filme Nas Terras Perdidas é um filme que tem mais diálogos do que ação. Porém, quando tem ação, é super interessante, bem frenéticos e muito interessante nesses momentos pontuais que tem cena de ação. Porém, o filme tem mais diálogos. Para mim não ia me importar se teremos mais diálogos do que ação. Acontece que os diálogos não têm peso nenhum. Então, para mim, quando tem ação, é o momento mais alto, mais estressante na duração do filme. Uma pena que são momentos pontuais. E uma coisa que eu preciso comentar, mas não posso entrar em muitos detalhes, mas mais no final do filme, um certo personagem é muito ruim o CGI, é muito ruim, você não cria aquela atmosfera, aqueles detalhes daquele personagem e tudo mais. Mas tem alguns momentos que são interessantes o CGI e tem alguns momentos que o CGI deixa a desejar e muito. Um dos pontos que eu achei que deixou a desejar muito nesse filme é a questão dos seus cenários, que dá a impressão que os cenários é tudo CGI, tudo tela verde e tudo mais, porque ficou muito artificial. Mas quando você dá uma pesquisada, os cenários, alguns momentos, foram efeitos práticos, foram construídos cenários, mas isso não aparece, isso não aparenta no filme, porque o que dá a impressão que tudo foi CGI, porque você não tem o peso no filme, ainda mais que utilizar essa paleta meio amarelada, que não ficou tão interessante no filme. Poderia ser legal, mas deixou a desejar. Eles pegaram a inspiração que dá a entender do Duna e do Mad Max, os filmes que tiveram uma fotografia muito boas, filmes muito bons, mas acaba que no filme Terras Perdidas essa fotografia não ficou boa para esse filme. As atuações, tanto do Dave Bautista quanto da Mila Jovovich, tantos os atores têm uma atuação interessante, mas eu vejo que Dave Bautista consegue atuar muito mais com grande atuação, com grandes surpresas e tudo mais. Não uma atuação fenomenal, nossa, digno de Oscar, mas uma atuação interessante. E eu vejo que filme após filme ele consegue evoluir muito mais nas suas atuações. Porém, a Mila Jovovich, que já fez alguns filmes, como por exemplo Resident Evil e tudo mais, eu nunca curti muito a atuação dela, é muito fraca, muito morno, mas que nesse filme, Nas Terras Perdidas, foi uma atuação razoavelmente interessante, um pouco mais interessante, mais aceitável do que os outros filmes que ela já fez recentemente. O diretor desse filme, Terras Perdidas, é o W.S. Anderson. Talvez não tá lembrando qual filme que ele já fez, mas ele já fez todos os filmes do Resident Evil. Olha, particularmente, eu não gosto muito das atuações que tem no Resident Evil, mas a fotografia, a direção que tem nos filmes do Resident Evil é muito bom, é muito interessante, que ele carrega essas identidades nas Terras Perdidas. Tanto na identidade dos monstros, das criaturas, no momento de ação, aventura,
terror, sobrenatural, ele consegue trazer muito bem isso, mas que é um filme que o seu roteiro deixou a desejar e muito. Eu queria ter gostado desse filme das Terras Perdidas, porque tem ideias interessantes, mas a execução no filme deixou a desejar. Você tem momentos legais da sua ação, momentos bem interessantes, mas tem alguns outros momentos da sua ação que o seu CGI deixou a desejar. Porém, a sua história ela é muito fraca, sem muito peso, mas se você não se importa com isso, talvez você vai até curtir, se você está mais interessado com a questão da sua ação. Ok, beleza, você vai poder curtir e tudo mais, mas eu acho que é um filme que você pode até esperar para ver no streaming do que ver por cinemas, que não é um filme tão grandioso, não é um filme que precisa ver nos cinemas. Não, se você puder, espera para ver no streaming, que é muito mais interessante. O orçamento desse filme custa 55 milhões de dólares, é um valor baixo, não um valor tão expressivo, tem tantos cenários, tem cenários construídos e tudo mais, mas que dá uma impressão que tudo é CGI, nada é real, porque nada é tão palpável, não tem aquela imersão durante o filme, utiliza essa palheta meio amarelada, então para mim isso deixou a desejar. Então o filme tem aquela estética de filme antigo, pela qualidade do CGI. Mas essa foi a minha opinião nas Terras Perdidas. Espero que vocês curtiram a minha crítica desse filme. Antes de qualquer coisa, inscreve nesse canal, ativa o sininho, então dá um like. Então falou e fui!